Olá pessoal, tudo bem com vocês? Durante essa semana que passou, eu recebi algumas mensagens de seguidoras e muitos pacientes também preocupados com as voltas às aulas agora durante a pandemia. Muitas mães ainda estão com dúvidas se mandam ou não o filho para a escola. Vamos conversar sobre isso? A pandemia ainda não acabou. Ainda existem muitos casos de Covid por aí e muitas famílias ainda estão preocupadas, né, quanto mandar as crianças para a escola. O que nós sabemos atualmente? Né? Os novos estudos mostram que as crianças não são tão transmissoras como elas eram no início, que ainda não tinha muito conhecimento sobre a doença. Como as crianças apresentam poucos sintomas, a chance delas transmitirem para outras pessoas é menor. Tem o risco sim, mas a transmissibilidade nas crianças é menor. E as escolas foram liberadas já no resto do mundo com muito sucesso. O que nós percebemos durante esse ano que passou? Os prejuízos das crianças ficarem confinadas em casa foram muito maiores do que os riscos que elas correm indo para a escola. Muitos casos de obesidade, ansiedade infantil, né, depressão, fora a falta de estímulos, principalmente para os pequenos que necessitam da escola para ter estímulo para se desenvolver. Muitos casos de atraso de fala por ter ficado muito tempo em casa, sem contato com outras crianças. Então, isso sim foi um prejuízo para as crianças. Algumas famílias levaram de boa, né, o fato da criança estar em casa, com aula online. Outras, na verdade, eu acho que a maioria, né, não levou muito bem, até pela dificuldade, muitos pais tendo que trabalhar, né, os conflitos em família, do fato de ficar todo mundo em casa, preocupado, estressado, sem contato com os amigos e sem a socialização. Então, esses danos foram muito grandes para a saúde das crianças. As escolas estão se adequando, tá, com toda a segurança para evitar o contágio. Muitas mães me perguntam se mandam ou não mandam. Eu sempre oriento nos meus vídeos, né, que eu venho fazendo no Instagram, que a decisão é da família, tá? Você não pode terceirizar uma decisão, né? Tipo, o pediatra vai orientar, vai dar a dica, a gente esclarece algumas situações, mas a decisão é sempre da família. O que eu vou falar é para vocês pararem para pensar um pouquinho. Uma criança que está numa família, né, em que os pais trabalham fora, ou seja, os adultos não estão confinados, né? Muitos temos que trabalhar. Então, o risco de contágio é muito maior entre os adultos do que entre as crianças. Então, se o seu filho está confinado dentro de casa e você está saindo para trabalhar, nada mais justo que o seu filho também saia para ir para a escola, tá? Ah, mas a minha mãe, que é idosa, hipertensa, diabética, mora comigo. Só que você também está tendo risco de passar, de trazer o vírus para dentro de casa, tá? Então vamos pensar bem nisso. Pese sempre os riscos e os benefícios. Pense na sua criança e veja que a escola vai fazer bem para ela. Se você sai para passear com o seu filho, sai para almoçar em algum restaurante, o risco é o mesmo, tá? Nas escolas, geralmente, eles estão separando as crianças, estão mantendo distanciamento, tem álcool gel. Então, eu acho que na escola o risco é menor do que nos outros lugares. Agora tem um porém. O ano passado as crianças não foram para a escola, então os vírus comuns que circulam anualmente ficaram escondidos, né? Eles não circularam porque só se falava de Covid. E agora a criança voltando para a escola, ela vai ficar doente, pode ficar pegando outras doenças comuns da infância que já é esperado, tá?
Agora que eu preciso chamar bem a atenção. Se o seu filho vai para a escola, está com algum tipo de sintoma respiratório, independente de você achar que é alergia, que é sinusite, entra como um caso suspeito, tá? Então, se o seu filho está com algum sintoma, deixa ele em casa para não correr o risco de passar para outras crianças e, consequentemente, para outras pessoas. Não há necessidade de ficar fazendo exame para ver se tem Covid, tá? Essa necessidade vai ser avaliada pelo pediatra da criança, porém a recomendação é de manter-se isolado por pelo menos 10 a 14 dias para evitar o risco de passar qualquer tipo de doença para outra pessoa. Existe atualmente uma campanha de vários pediatras do Brasil, né, defendendo o retorno às aulas, tá? A volta da criança para a escola. Então, se você quer saber a minha opinião, eu acho sim que as crianças têm que voltar, tá? Mas isso é a minha opinião. Como eu disse anteriormente, você vai ver o que funciona para a sua família, você vai conversar com o pediatra da sua criança e ver o que ele te orienta, né? Ou ela, sua pediatra, o que vai te orientar, o que vai ser melhor e o que vai se encaixar na sua família, tá? Seja a decisão que você tomar, fique em paz com ela, tá? E leve adiante. Tenha sempre em mente que você está fazendo o melhor para o seu filho. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida e compartilhe. Tchau, tchau.